Olá, amigos e amigas da Nova Aliança, FM 103.3, AM 710 e todos e todas que acompanham as redes Facebook e YouTube da Comissão de Justiça e Paz do Distrito Federal. Estamos aqui com mais um programa de Justiça e Paz que vocês já estão acostumados e acostumadas a acompanhar, seja na Rádio Nova Aliança, seja nas nossas redes, né? E estamos aqui neste programa para dar continuidade a uma série que estamos fazendo sobre a campanha da Fraternidade 2024, cujo tema é Fraternidade e Amizade Social. Já vimos em programas anteriores qual a inspiração que a campanha da Fraternidade deste ano teve, né? A campanha da Fraternidade deste ano foi inspirada na grande encíclica do nosso queridíssimo Papa Francisco, Fratelli Tutti, que já lá naquele momento falava deste tema da amizade social como um valor fundamental do espírito cristão e principalmente para nós cristãos católicos, do espírito cristão católico. E a campanha da fraternidade, então, vem, toma este tema muito importante nessa realidade que estamos vivendo para nos abordar e nos provocar e nos incentivar. E hoje vamos dar continuidade a esta série que estamos fazendo, olhando um pouco mais atentamente a uma parte do programa do texto base. Aqui está o texto base da campanha da fraternidade deste ano, né? É importante que todos e todas possam se apropriar deste documento. Ele é fininho, olha, gente, né? Facinho de ler, mas de uma profundidade enorme. Hoje nós vamos focar num ponto deste documento, deste texto base, que é o ver. Vamos dar uma conversada aqui sobre o ver. Eu sou Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e aqui vou bater um papo com quem mesmo, gente? Não, sou eu, Fernando, né, Vicente? Isso, Fernando Barbosa, também sou membro da Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese de Brasília, né? Estamos aqui fazendo e participando, como sempre, né? Buscando dar o nosso melhor, com uma vontade danada de criar parceiras e parceiros nessa caminhada rumo a um mundo melhor, né? E aí, realmente, Vicente, como é interessante a gente perceber. Sabe o que aconteceu uma vez? Um colega nosso estava contando que foi numa igreja e perguntou: vem cá, como é que está a campanha da fraternidade desse ano na catequese? Aí, uma das catequistas disse assim, Vicente: não, isso aí a gente já tratou no ano passado, né? E aí é bom a gente lembrar: a campanha da fraternidade acontece todos os anos com temas diferentes, né? Esse ano a gente está com uma campanha da fraternidade, mas tem gente que, até o texto mesmo, que é legal, esse livrinho fininho que o Vicente está mostrando aí, né? Está dizendo que o pessoal às vezes tem confusão até com o tema fraternidade, Vicente. Que será que é esse negócio de fraternidade? Tem gente que não sabe, não sei que bicho é esse não, né? Mas a gente vivencia ele. E aí eu acho legal isso, né? É uma campanha, sempre acontece, tem 60 anos acontecendo isso, e a gente está agora, olha só, oferecendo, tá? A igreja está propondo para a gente, tem uns caminhos específicos durante o tempo da quaresma, que é tempo de conversão, né? Então, assim, o que que a gente pode fazer? E aí a igreja pensa sobre isso para propor, e ela está propondo isso: despertar para o valor da beleza da fraternidade humana, promover e fortalecer vínculos de amizade social. Vicente, o que é a amizade social, Vicente? Que trem é esse? Esse trem é de comer ou de passar no cabelo, Vicente? Pois é, Fernando. Como você bem disse, o tema da fraternidade já está embutido em si o germe, né? O cerne Uhum. do sentido da amizade social. Não há como ter fraternidade se temos inimizades, não há como ter fraternidade se temos divisões, não há como ter fraternidade se temos ódio, não há como ter fraternidade se temos exclusões.
De modo que o processo da fraternidade, e a gente já refletia sobre isso lá no programa onde a gente fez essa abertura, lá com o professor Paulo Nodari, o primeiro link de inspiração da campanha da fraternidade na temática da Fratelli Tutti é exatamente o próprio tema da fraternidade, que nos chama, como disse o texto, como diz o texto, o tema e o lema da própria campanha, efetivamente, vós sois todos irmãos e irmãs. Então, entre irmãos e irmãs, pode ter alguma dificuldade, né, Fernando? Pode ter alguma rusga, mas não pode haver tanta separação, não pode haver tanta dificuldade de relação. Há que se procurar sempre um espaço de comunhão, né, um espaço de diálogo. E nesse sentido, Fernando, nós estamos, como você bem disse, celebrando os 60 anos da campanha. Portanto, olha, já tem um tempão que a igreja, toda a quaresma, todo ano a Igreja do Brasil nos convida para esse momento, não é? E, portanto, não há nada de estranho, não é, Fernando, nesse momento com essa campanha. Muito ao contrário, inclusive essa campanha revisita outras campanhas na temática, inclusive, que nós já vimos e já experimentamos e já vivemos para trás. E o tema do ver, que é esse nosso foco dessa nossa conversa aqui, Fernando, o tema do ver do documento base chama a atenção exatamente para o grande nó da nossa história de irmãos e de irmãs. É a história do Caim e do Abel, né? Que entram lá numa confusão danada e um mata o outro, e aí, no recolhimento do seu coração, o Criador lança a seguinte pergunta para ele, né? Onde está o teu irmão? Né? Este texto está lá em Gênesis 4.9. E aí, nesta pergunta, onde está o teu irmão? Nós vamos encontrar, então, segundo o texto base, o Horizonte do Ver, nós vamos encontrar algumas questões que são muito importantes para o nosso pensamento. Primeira pergunta, portanto, onde está o teu irmão? Significa, somos todos irmãos, realmente irmãs, mesmo nas divergências. Como é que a gente pode enxergar essas coisas? Nós precisamos, nas divergências, perder os nossos espaços de amizade, Fernando? Vicente, eu acho que é isso que você estava falando também, e até é uma questão assim do posicionamento, né? E você também, eu vou me dar esse direito aqui da gente nesse programa, como a gente está dialogando nós dois, para a gente sentir esse diálogo também com o nosso povo, né? Não é só a questão de, às vezes, negar o sentimento, mas saber qual o sentimento que a gente está alimentando. Então, assim, alimentar divergência, sabe? A gente está no momento do ver. Essa pergunta que Deus faz para Caim, se a gente se dá o direito de deixar com que essa pergunta entre na gente. Onde está a sua irmã? Onde está seu irmão? Né? E aí, como você vê essa irmã, como você vê o irmão, ou como você nega? Será que a proposta de Deus, do Antigo Testamento e principalmente do Novo Testamento, do Evangelho, é para a gente não enxergar ou para a gente olhar de qualquer jeito uma pessoa porque ela tem um pensamento diferente, é para eu cancelá-la, é para eu evitá-la, é para eu brigar com ela, é para eu eliminar? E aí é isso que a gente vai trabalhar aqui, né, Vicente? Esse ver, inclusive ver como nós estamos agindo, como a gente vê o outro, a outra, como a gente vê as pessoas em situações menos favorecidas economicamente, como a gente vê, são desafiadoras, sim, a gente sabe disso, mas como é que a gente está vendo? Então, eu acho que é importante, sim, começar a ver esses sinais. Eu acho legal, Vicente, se você me permite, lembrar disso. Olha, esse ver que eu e Vicente estamos trabalhando aqui, está no textinho, naquele livrinho, é um tema do ver ali, sabe? Mas é ver com profundidade, com atenção, com cuidado e acima de tudo, com cristianismo. Por isso que a gente vai pensar depois no próximo programa o iluminar, né?
porque a gente vai comparar muito com a Bíblia isso dali. Mas primeiro, veja, você que está ouvindo a gente aqui agora, que está acessando, seja pelo YouTube, seja por alguma rede social, ou mesmo está ouvindo a gente na rádio, você leu sobre isso, sobre a campanha da fraternidade? Leu esse tema nosso? É importante. Como você está vendo? Vicente tem vídeos que fala sobre análise de conjuntura que a igreja faz direto e está ensinando a gente a fazer, viu? Então, assim, desculpa, Vicente, eu me perdi um pouquinho, mas assim, eu volto. Quais são os sinais de divisões que você estava me perguntando? Era isso? Exato, exato. Mas antes, aproveitando dessa sua fala, você Ah, disse uma questão muito importante que esse momento do ver que está neste, como você disse, no pequeno documento aqui do texto base, nos chama a atenção, você levantou aí, que é a importância de nós nos apropriarmos com clareza dos nossos sentimentos. Nós somos, numa perspectiva de humanidade, seres que carregam sentimentos. Agora, e é importante este processo da consciência dos nossos sentimentos para as nossas relações. Até que ponto efetivamente eu me deixo povoar, não é, Fernando, por sentimentos que são construtivos para mim e para os outros, não é? E até que ponto eu me deixo povoar por sentimentos que, por vezes, eu acho que são construtivos para mim, mas são destrutivos dos outros. Esta possibilidade que a campanha da fraternidade está trazendo de que nós possamos refletir sobre a qualidade dos nossos sentimentos, porque isso é inevitável, todos nós sentimos, todos nós e todas nós sentimos, que qualidade estão povoando os meus sentimentos? São sentimentos egoísticos? São sentimentos de exclusão dos demais? Então, isso esse momento, e principalmente agora o momento da quaresma, é momento de revisitar essas coisas que, por vezes, fazem com que a gente se distancie do projeto, como você mesmo disse, que está no Antigo Testamento, está no Novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tem lá os dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus. Depois, amar aos outros infinitamente também, na possibilidade. Não é? Então, nesse sentido, realmente, temos que ver essa compreensão dos nossos sentimentos para entender que tipo de divisões estamos fazendo, né, Fernando? isso. E aí vem, né? Sabe o que eu penso? Os nossos WhatsApp, né? Você recebe uma mensagem e aquela mensagem traz uma notícia e de repente te leva a odiar a irmã, o irmão. São convites, muitas mensagens nos convidando a odiar, a falar mal somente no sentido de sentir repulsa, querer cancelar, querer matar. E isso a campanha da fraternidade desse ano está falando, olha, não tem esses convites É, sobre para discriminar pessoas desde sua é. perspectiva social, A, discriminar pela questão da religião, a tal cultura do fechar. cancelamento, né, Fernando? Exato. Fechamento, julgamento, rejeição, cultura das armas. Nesse texto está falando sobre a questão da cultura das armas, até falando assim, olha, não vimos, o texto está falando isso lá, são os bispos que se encontraram para fazer esse texto, aprovaram, né? E tudo está dizendo assim, não vemos resultado nessa cultura de violência, né? De ficar com tanta raiva do outro. Às vezes tem gente que está sentindo raiva em nome de Jesus e alimentando essa raiva e quer matar pessoas, quer aproveitar para falar e não só falar, agir com maldade, né? A gente está no mês de março, Vicente. Infelizmente, eu gostaria de trazer notícias também muito boas, mas no momento, eu, enquanto homem, nessa cultura aqui onde estou, aqui no Distrito Federal, eu te conto, Vicente, ver essa cultura da violência e ver que nós já matamos, aqui em Brasília, já ocorreram 5 feminicídios. Esse E ano. nós, nesse ano já, foram 4 em janeiro, registrados oficialmente, né? E uma É, agora já em fevereiro. Muito triste essa cultura da violência. Para exato, que continuar nisso, né? E isso o exato. texto trabalha, eu me senti convidado a pensar nisso. Perfeito. Agora, Lá tem no uma coisa. número. Sim, diga. Não, eu ia Aí dizer eu que lá no passando. número 39, Fernando, sobre isso que você está Ah, falando, lá no número 39 diz assim: boas políticas não devem naturalizar a violência como solução para a sensação da falta de segurança pública presente em tantas pessoas e lugares.
É preciso ter a superação de uma falsa solução para os problemas da condição deplorável que geram a tal cultura das armas, que é uma falsa solução para a condição de insegurança social, não é? E É, aí, é isso. nesse sentido, é que nós precisamos não nos acostumar com isso, né, Francisco? Não é, no... eu ia falar de Papa Francisco, Fernando, eu ia falar de Papa Francisco, olha só, é Valeu, é preciso não muito nos, para mim. obrigado, é preciso não nos acostumarmos com esta situação tão cruel que é contraditória. Nós ficamos indignados, indignadas quando alguém mata alguém, não é? Que absurdo, que absurdo. Mas a gente acha que algumas pessoas podem morrer. Isso é um negócio absurdamente contraditório, né? Não faz muita diferença se alguns, né, se algumas morrerem. Então, é um sentido contraditório por si, não é, Fernando? E aí nós vamos para o outro item, que é marcas da nossa sociedade, que está lá nesse ver da campanha da fraternidade. Aí o Exatamente. que que ele traz? Ele traz sobre essa questão da divisão, da Isso, exclusão, da desigualdade, e aí isso, chama a gente para fazer exame de consciência, porque é na relação pequena, na sua família, lá no seu isso. bate-papo ali de um final de semana, É, você está multiplicando isso, a gente está multiplicando isso, exato, né? exato. Então, assim, como que a gente pode superar esse tipo de pensamento? Primeiro, olhar, sabe? Eu estou vendo até um texto aí que fala sobre atenção à sua sombra, sabe? Às Uhum. vezes a gente fica negando, aplica técnica, é o Chopra, ele é best-seller e tudo, né? De Deepak Chopra, que ele pega e diz assim, cara, eu sinto assim no texto dele, ele convidando, veja essa realidade, veja que Exato. você tem isso em você e É, busca transformar, né? Fala, Vicente. exato. E, inclusive, mais uma vez focando na grande importância da temática da campanha da fraternidade para este momento litúrgico que estamos vivendo, não é? Este momento é um momento penitencial, não é? Hum. É o momento de nós revermos as nossas. Portanto, é o momento da chamada do exame da consciência, não é? Até que ponto, então, conforme você está nos dizendo aí, Fernando, até que ponto todas essas coisas estão sendo adormecidas na minha consciência e os meus sentimentos, sobre os quais falamos agora há pouco, estão sendo relaxados. Não tenho mais uma indignação, não acho mais absurdo que 5 mulheres, não é, sejam mortas banalmente. Não acho um absurdo que uma pessoa em situação de rua seja maltratada, destratada, não seja reconhecida na sua importância enquanto pessoa e enquanto condição de humanidade, lhe seja negada a condição de humanidade, não é? Essas questões todas precisam, então, chamar a atenção de nossa consciência, né, Fernando? Você tem um alarme aí, né, Vicente? Ligou aí. Tudo bem. Vicente, o exame de consciência é o número 46 do nosso texto. Ele diz o seguinte, ele tá pedindo ali tá propondo, né, algumas perguntas. Olha só que legal. Com quantos amigos ou familiares rompi relações e estabeleci divisões por razões ideológicas? Quantas pessoas descartadas pela sociedade eu ajudo a viver dignamente? Quantas amigas e amigos eu tenho entre as pessoas em situação de rua, nos cárceres ou refugiadas, refugiados? Olha só que legal, só essas perguntinhas já dão um exame de consciência muito bom ali no 46, né? Só para a gente pensar, gente, é o tema das marcas da nossa sociedade. Ela está formando a gente para isso só a gente prestar atenção, focar nosso olhar para dizer, eu estou vendo isso, infelizmente está acontecendo comigo, vou mudar. Isso é tempo de conversão, eu posso mudar, nós podemos mudar, né? Então, mas vamos para outro tema? A crise Perfeito. do pertencimento e a questão das identidades. Como é que é isso aí, Vicente? O que que você lembra? Então, prezados e prezadas, este processo do pertencimento e das crises de identidade tem tudo a ver com a falta de consciência e de reconhecimento
do que nós somos, ou melhor dizendo, do que nós deveríamos ser, irmãos e irmãs. Quando nós perdemos essa referência, nos diz aqui o texto base neste tópico do ver, quando nós perdemos essa referência, fica fácil a gente estabelecer categorias, né? É muito simples a gente dividir quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, né? Com muito senso, inclusive, de propriedade do ser dos outros, né? Como eu me apodero dos outros, eu digo, olha, isso você pode, isso você não pode. Isso você tem direito, isso você não tem direito. Então, isso acaba estabelecendo uma série de divisões e uma série de exclusões que tem como consequências, melhor dizendo, a falta de sensação, ou ainda melhor dizendo, a falta de compreensão de pertença. Então, as pessoas acabam pensando assim, não, eu não posso ir ali porque eu não sou daquele lugar. Eu não posso ir acolá porque aquele lugar é de alguém. Não existe o lugar de alguém. Existe o lugar de todos e todas, porque, como propriamente nos chama a atenção o tema da campanha, nós somos todos irmãos e irmãs, então não tem o lugar de um ou o lugar do outro. Existe um lugar próprio, né, no coletivo que pertence a todos. E a falta de um, Fernando, a falta de um faz uma ausência e nos empobrece enormemente, porque é aquele um ou aquela outra que na sua ausência nos deixa sem saber o que ela está pensando, diferente da gente que, se estivesse junto com a gente naquele momento, poderia enriquecer demais o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Então, quando a gente exclui, quando a gente deixa de fora propositadamente, quando a gente estabelece padrões de pertença e deixamos de fora aquele ou aquela, nós estamos nos empobrecendo na ausência que aquele ou aquela faz para conosco. Se a gente quer, inclusive, pensar egoisticamente, se eu te excluo, Fernando, da minha relação de existência, como é que alguma coisa que eu não consigo pensar e que só você pensa, que pode iluminar o meu pensamento, se eu te excluo, como é que você vai me dizer isso? Eu vou morrer sem saber. Morrerei empobrecido dessa ideia nova, não é? Vicente, vamos tocar na ferida um pouquinho? Nossos grupos, bem igreja, bem da igreja mesmo, nossos grupos que estão lá tudo na mesma igreja, mas bem separados, Pois é, infelizmente, muito pois separados. é, Nem, ó, tem grupo que nem estuda a campanha da fraternidade, e é grupo de pois é, pastoral da pois é. igreja. Então, assim, a proposta, você que está ouvindo aqui nosso programa, você vai ouvir o Dom Paulo César daqui a pouco também, quem está ouvindo aqui agora à noite, né, no programa, vocês vão lembrar disso, assim, gente. Como é um desafio, o Dom Paulo também sabe disso, todos os nossos sacerdotes se preocupam com esse negócio. O meu grupo é um grupo, parece que é o grupo salvo, é o grupo que está com Deus e o outro não está com Deus, né? E é uma divisão danada. E aí, por isso que o texto trata até da identidade, né? De identitarismo. Não, meu grupo é que segue Jesus do jeito certo. Cara, infelizmente, parece muito distanciado do evangelho quando está nessa postura, né? Exatamente, Sabe? Porque, assim, a proposta exatamente é outra. Isso daí tudo se reflete na sociedade, uma coisa que a gente vivencia nas nossas igrejas, no nosso exatamente, individual, no meu grupo. Então, assim, muito cuidado com esse negócio, sabe? Eu exatamente. ter identidade é bom, mas Isso, cuidado. Se entrar para o fechamento, pode suspeitar. Não é de Deus. Eu acredito exatamente, muito que não é, sabe, exatamente. Vicente? E por vezes, Fernando, e prezados ouvintes e prezadas ouvintes da Nova Aliança FM 103.3 e AM 710, por vezes nós vamos aumentar, digamos assim, este processo de exclusão e de indiferença e vamos fazer com que as pessoas possam desaparecer de forma definitiva dos nossos convívios. Isto vai causar efetivamente a destruição da coletividade que temos, né? Nos empobrece enquanto coletivos, não é?
vamos cada vez mais construindo inimigos que por vezes, grupinhos por grupinhos, se tornam inimigos padrão. É um inimigo né? padrão de determinado grupinho, uma outra é inimigo padrão de um outro determinado grupinho, uma outra pessoa é inimigo padrão de determinado grupinho, e aí a gente vai fazendo inimigos padrões dos nossos grupinhos, e Jesus pergunta, e Jesus, o Criador, né, o nosso Deus pergunta, onde que está o seu irmão, então, que você está o tornando, né, Fernando? Né? Sim. Então, Está eliminando, está matando, está cancelando, isso, certo? Como é que é? Essa é a proposta que você está entendendo do Evangelho? Essa é isso, a proposta que você está entendendo de Deus? Essa pergunta não é retórica, ela é profunda, séria, chama a uma ação. É dizer, olha, exatamente. meu irmão, infelizmente, no caso de Caim, né, que tem essa do assassinar, quer dizer, sabe, volta, vem para cá e Exato, converte. Meu exato. irmão está ali, eu não estava suportando. Como é que eu faço para suportar a diferença dele? Vamos fazer isso em diálogo? É Isso, possível, eu acredito. exatamente. E aí, nesse espaço, nos chama a atenção o ver, né, do texto base da campanha da fraternidade, este espaço das diferenças que vamos construindo, principalmente nesses momentos de, de tanta proximidade tecnológica, né, Fernanda? Agora estamos aqui nós dois em lugares distintos, falando próximos aqui, mas nos diz o momento do ver do documento, nós vivemos fisicamente Pronto. tão próximos, mas existencialmente estamos numa distância absurda, né? E não só isso, mas estamos cada vez mais, se seguimos essa linha, estamos cada vez mais propositadamente nos distanciando, né? E, nesse sentido, o espaço do individualismo acaba dando lugar e faz com que a gente perca essa consciência de que efetivamente nós somos uma única família, né? Que a gente não precisa construir muros. Papa Francisco tem batido tanto nessa tecla, não é, Fernando? É necessário que a Entende? gente largue de mão de construir muros para construir pontes. Eu gostei da figura dos muros, quando ele diz o seguinte: vai acabar de tanta gente construir muro, a gente não consegue nem ver nem o horizonte. De tanto Exatamente, muro que a gente fica construindo. Achei legal isso, né? Fiquei exatamente. imaginando, constrói muro. Ah, não, essa pessoa pensa diferente de mim. Ah, não, esse daqui é desse jeito, isso aqui é assim. E aí cria tanto muro que você cria a sua própria prisão, né? Pois é, Gostei dessa elaboração pois é, do texto, pois sabe? é, Assim, pois muito é, interessante isso. exato. Vai, continua. Fernando, e o Hum, tempo já está acabando, né, meu irmão? Então, nossa, já. a conversa é boa, o papo é bom, os nossos ouvintes, estarmos aqui junto com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes e todos aqueles que nos acompanham nas redes é sempre muito bom. Mas, para não dizer que a gente, no documento e no ver, falou só de coisas que são Isso. isso, são pesadas, mas o ver também diz, na realidade, nesta realidade, e aqui para a gente encerrar, Fernando, nessa realidade que é tão dura e tão cruel, da ausência de irmãos e de irmãs, existem sinais, existem pessoas, existem comunidades que conseguem, Uhum. estão trabalhando neste processo da construção do reino, reconhecendo irmãos e irmãs, né, Fernando? Isso, eu acho legal, Vicente. Assim, o foco do olhar é olhar também e ver, né, enxergar, perceber que existimos nós, mulheres e homens, que estamos lutando Isso, para sermos unidas, unidos, para sermos compreensivas, compreensivos, para isso, sermos amorosas, para sermos amorosos. isso. Nós podemos olhar para essas ações, ações comunitárias, das nossas igrejas, do grupo e das pessoas que estão procurando construir fraternidade, né? Perfeito, perfeito. Construir isso. Então, assim, é a questão que eu, Vicente, você, para mim, é exemplo, e eu também sigo muito nessa linha, nós fazemos, que é dessa luta pela paz, né? O evangelho da paz, né? É nesse caminho que eu acho que é importante quem Perfeito. puder visitar esse texto para fazer nessa linha. Vicente. Isso. A troca da cultura do ódio pela construção de uma cultura de paz. Isso. Amigos e amigas, uma alegria.
aqui estar com o Fernando, conversando com vocês sobre esse tópico importantíssimo do Momento do Ver, do texto base da campanha da Fraternidade. Quero agora convidá-los e convidá-las a, em seguida, ouvir a reflexão sobre o Evangelho do dia, que nos faz nossa queridíssima Simone Furquim, também teóloga integrante da Comissão de Justiça e Paz. E, em seguida, convido a quem está na rádio, não é? Aqui, seja no AM, seja no FM, para acompanhar a reflexão de Dom Paulo, que vem logo em seguida. Quem está nas redes, continuem nos acompanhando nas nossas redes. Um grande abraço para todos e para todas. Fernando, até o próximo Grande programa de abraço. Justiça e Paz. Grande abraço, gente. Até mais. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é João, capítulo 7, 40 a 53. Houve uma divisão entre os judeus por causa da expectativa messiânica em torno de Jesus. Uns diziam, ele é o Messias. Outros diziam que ele era o profeta. E outros discordavam. Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era o rei Davi? Os fariseus e sacerdotes chegaram a amaldiçoar aqueles que professaram Jesus como Messias. Esta gente que não conhece a lei é maldita. Contra Nicodemos, que era fariseu, que era chefe do sinédrio, e que admirava Jesus, mas admirava ocultamente, os fariseus disseram: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. No tempo de Jesus, havia muitas expectativas messiânicas. Os saduceus, que eram os sacerdotes do templo, sonhavam com a possibilidade de restaurar a monarquia de Davi. Os zelotas, guerreiros, esperavam um Messias como o rei Davi, mas um rei Davi guerreiro. Os batistas esperavam o Messias como um juiz severo. E o povo pobre e excluído esperava um libertador, conforme podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Aprendemos com as primeiras comunidades cristãs em torno do Evangelho de João que Jesus é o Messias, mas não da realeza nem do poder de exército. Jesus é o Messias, é o ungido, é rei que vem montado no burrinho para demonstrar que o seu poder é se colocar a serviço. É um poder popular, por isso, ele lavou os pés de seus discípulos como gesto de seu poder serviço. O seu reino não é como os reinos deste mundo. É importante ressaltar que os primeiros cristãos em torno dos evangelhos fazem questão de anunciar Jesus como rei. Isto porque querem mostrar a qualidade do verdadeiro rei. O verdadeiro rei é aquele que deve estar a serviço das pessoas, assim como ensinou Jesus Cristo. E o nosso desafio hoje é seguir os ensinamentos de Jesus e não desviar nossa fé. Muitas vezes somos tentados em ter fé num Jesus Messias violento, que prega o poder pelas armas, que prega a vingança, o castigo, que legitima a opressão e a morte. E esquecemos que Jesus foi ungido para a missão de quê? De pregar boas novas aos pobres, de proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, conforme Lucas no capítulo 4. É importante compreender também que pelo batismo, cada um de nós se torna sacerdote, profeta e rei. Portanto, todos nós somos também ungidos para exercer a liderança, o poder. Porém, não esqueçamos, é o poder serviço. Essa compreensão é necessária, pois parte de nós, em coletividade, exercer essa ação messiânica
e não ficarmos de braços cruzados, esperando que um Salvador irá nos livrar dos males que nos assolam hoje. Devemos compreender o messianismo como algo que surge de baixo para cima, ou seja, é do povo consciente, do povo mobilizado que se constrói a justiça e um outro mundo possível, habitável para todos e todas. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro um irmão enxergar. Mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar. Em unidade, na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor. Pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo
espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo